Chamo-me Filipa, tenho 24 anos, e esta é a confissão que nunca pensei fazer. Foi em junho, numa noite quente de verão em Lisboa, quando tudo começou a desmoronar. A minha irmã Carolina, 3 anos mais velha, acabava de ficar noiva de Ricardo. Um homem de 33 anos, arquiteto bem-sucedido, com aquele ar sério mas gentil que fazia a minha mãe suspirar de felicidade. Finalmente alguém responsável na família, dizia ela, olhando para mim com aquele olhar de desaprovação que eu conhecia tão bem. O jantar de noivado foi no restaurante preferido deles, algures no Chiado. Eu cheguei atrasada, como sempre, com o meu vestido de verão amarelo e as sandálias que a Carolina disse serem demasiado informais para a ocasião. Mas quando entrei e o vi pela primeira vez, realmente o vi, algo mudou no ar. Ricardo estava de pé, a servir vinho aos convidados. Usava uma camisa branca com as mangas enroladas, revelando antebraços bronzeados e fortes. O cabelo castanho escuro, ligeiramente despenteado, a barba por fazer que lhe dava um ar menos formal. Quando os nossos olhos se cruzaram, ele sorriu. Um sorriso educado, de cunhado. Mas houve algo mais. Uma fração de segundo onde o tempo parou. Filipa, finalmente. A Carolina veio abraçar-me, radiante no seu vestido azul marinho. Vem conhecer melhor o Ricardo. Já se viram rapidamente na Páscoa, lembras-te? Não me lembrava. Ou talvez não tivesse prestado atenção. Mas agora, com ele ali à minha frente, a estender a mão, era impossível não notar cada detalhe. Prazer em conhecer-te, oficialmente, disse ele. A voz grave, segura. A mão quente e firme na minha. Igualmente, murmurei, sentindo o calor subir-me às faces. Durante o jantar, sentei-me em frente a eles. Observei. A forma como ele a tocava, educado, carinhoso, mas mecânico. A forma como olhava para ela quando ela falava, atento, mas distante. Ou estava eu a projetar algo que não existia? Eu sabia que estava errado. Ele era o noivo da minha irmã. Estava fora de questão. Mas não conseguia parar de reparar na forma como os seus dedos seguravam um copo de vinho, ou como o perfume dele, algo amadeirado e fresco, chegava até mim sempre que se inclinava para a frente. A Filipa trabalha numa galeria de arte, explicava a Carolina. Ainda está a tentar perceber o que quer fazer da vida. A picada subtil não passou despercebida. Eu estava habituada. A arte é importante, disse Ricardo, os olhos fixos nos meus. Demasiadas pessoas vivem vidas práticas e esquecem-se da beleza. Foi a primeira vez que alguém na minha família não me criticou por trabalhar numa galeria em vez de ter um emprego a sério. Passaram-se 3 semanas. 3 semanas em que a Carolina não parava de falar sobre o casamento, a igreja, o vestido, a lista de convidados. 3 semanas em que eu evitava jantares de família. 3 semanas em que Ricardo começou a aparecer na galeria. Estava a passar, dizia ele. Tenho um projeto aqui perto. Primeira vez. Segunda. Terceira. Sempre com uma desculpa diferente. Sempre ficando um pouco mais. Conversávamos sobre arte, sobre arquitetura, sobre Lisboa, sobre nada e sobre tudo. Eu sabia que estava a brincar com fogo. Eu sabia que cada conversa era uma traição à minha irmã. Mas não conseguia parar. Foi numa quinta-feira à noite, já depois de a galeria ter fechado. Eu estava sozinha, a organizar umas telas para uma exposição nova, quando ouvi a porta. Estamos fechados, disse, sem olhar. Eu sei. A voz dele. O meu coração disparou. Ricardo entrou, as mãos nos bolsos das calças de ganga escuras. Usava uma t-shirt cinzenta simples. Parecia mais novo, mais perigoso. O que fazes aqui? Perguntei, a voz a tremer ligeiramente. Tinha de te ver. As palavras ficaram suspensas no ar. A galeria estava em silêncio, apenas o som do trânsito lá fora, distante. A luz suave dos candeeiros criava sombras nos seus olhos. Ricardo, isto não pode acontecer. O quê? Aproximou-se, devagar. Nada aconteceu. Mas vai acontecer, sussurrei. E tu sabes disso. Ele parou a poucos centímetros de mim. Conseguia sentir o calor do seu corpo, o cheiro do perfume dele misturado com algo mais, desejo. Medo. Culpa. A Carolina. Comecei. Eu sei, interrompeu-me. Achas que não sei? Achas que isto não me está a destruir? Então porquê? Porque continuas a vir aqui? Porque me olhas assim? Porque não consigo parar. A confissão saiu num sussurro rouco. Desde aquela noite do jantar,
Não consigo parar de pensar em ti. As mãos dele tocaram o meu rosto, suaves mas firmes. Eu devia ter recuado. Devia ter dito não. Devia ter pensado na minha irmã, na família, nas consequências. Mas não o fiz. Quando os nossos lábios se tocaram, foi como se o mundo desaparecesse. O beijo foi lento, hesitante no início, depois mais profundo, mais desesperado. As suas mãos no meu cabelo, as minhas nas suas costas, agarrando-nos como se fôssemos cair se nos soltássemos. Isto está errado, murmurei contra os seus lábios. Eu sei, respondeu, mas não parou. Encostou-me contra a parede da galeria, entre duas pinturas abstratas. O toque dos seus lábios no meu pescoço fez-me tremer. Eu sabia que estava a trair a minha irmã. Eu sabia que isto era o pior erro da minha vida. Mas pela primeira vez, senti-me verdadeiramente desejada. Não era a irmã mais nova, a irresponsável, a decepção. Era apenas Filipa. Uma mulher. Temos de parar, disse ele, a testa encostada à minha, a respiração pesada. Eu sei. Mas nenhum de nós se mexeu. Ficámos ali, agarrados um ao outro, no meio daquela galeria vazia, sabendo que tínhamos atravessado uma linha da qual não havia regresso. Ele foi o primeiro a afastar-se. Os olhos dele, normalmente tão seguros, estavam cheios de confusão. Isto não pode voltar a acontecer, disse. Não pode, concordei. Mas os dois sabíamos que era mentira. Passou-se um mês. Um mês de mensagens apagadas, de olhares roubados em jantares de família, de noites sem dormir. Um mês em que a Carolina me mostrava fotos do vestido de noiva e eu fingia estar feliz. Voltou a acontecer. E outra vez. E outra. Encontrava-me-nos tarde da noite, depois dele sair do escritório. Eu dizia à minha colega de apartamento que ia ter com amigas. Ele dizia à Carolina que tinha trabalho. Eram sempre horas roubadas, momentos proibidos numa cidade que de repente parecia conspirar a nosso favor. Uma vez foi no seu carro, estacionado no parque perto da Lisboa Factory. Outra, na casa de um amigo dele que estava de férias. E sempre, sempre, a culpa a destruir-nos por dentro. Eu amo-a, disse-me ele uma noite, deitado ao meu lado numa cama que não era de nenhum de nós. Eu amo a Carolina. Eu sei, respondi, porque era verdade. Eu via-o com ela. Via a ternura, o respeito, a história que tinham construído juntos. Mas contigo, continuou, os dedos a traçar linhas invisíveis no meu braço nu. Contigo é diferente. É errado e é destrutivo e vai acabar mal, mas não consigo parar. Eu também não, confessei. E odeio-me por isso. O casamento estava marcado para setembro. Faltavam 3 meses. A Carolina pedia-me para ser madrinha. Eu disse que sim enquanto o noivo dela me enviava uma mensagem no telemóvel escondido debaixo da mesa. Sabia que tinha de acabar. Sabia que alguém ia descobrir. Sabia que estava a destruir a minha irmã, a minha família, a mim própria. Mas quando ele me tocava, quando me olhava como se eu fosse a única pessoa no mundo, tudo isso desaparecia. E eu odiava-me por ser tão fraca. Foi numa manhã de agosto que tudo mudou. Estava em casa dos meus pais para um almoço de domingo. A Carolina estava radiante, a falar dos últimos preparativos. Ricardo estava calado, o olhar perdido. Filipa, podes vir comigo buscar o vinho à garagem? Perguntou ele de repente. Desci as escadas atrás dele, o coração a bater descompassado. Assim que chegámos à garagem, ele encostou-me contra a parede. Não aguento mais, sussurrou contra os meus lábios. Ou acabo com ela e fico contigo, ou acabo contigo e caso com ela. Mas não consigo continuar assim. Ricardo. Escolhe tu. O que é que queres? Olhei para aquele homem que não devia querer. O noivo da minha irmã. O homem que me fazia sentir viva e culpada ao mesmo tempo. E percebi a verdade horrível. Eu não sabia. Não sabia se o queria só porque era proibido, ou se realmente sentia algo mais. Não sabia se estava apaixonada ou apenas viciada na adrenalina do segredo. Eu não sei, confessei. Ele soltou-me, a desilusão clara nos olhos. Então já tenho a minha resposta. Subiu as escadas. Eu fiquei ali, sozinha no escuro da garagem, a tremer. 3 semanas depois, o casamento foi cancelado. Ricardo disse à Carolina que não estava pronto. Ela ficou destroçada. A minha mãe culpou-o. O meu pai disse que sempre soube que havia algo estranho. Ninguém suspeitou de mim. Ricardo mudou-se para o Porto 2 meses depois. Não voltámos a falar. A Carolina, eventualmente, recuperou. Hoje está com outra pessoa.
Um homem bom, estável, que a ama verdadeiramente. E eu guardo este segredo como um fantasma. Olho para a minha irmã e vejo a mulher que traí. Olho-me ao espelho e vejo uma estranha. Às vezes pergunto-me, se tivesse dito sim naquele dia na garagem, o que teria acontecido? Teríamos sido felizes, ou a culpa ter-nos-ia destruído na mesma? Nunca vou saber. E talvez seja melhor assim. O que eu sei é isto: há segredos que nos definem. E há traições que nunca conseguimos perdoar a nós próprios. Esta é a minha.